Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 50. Eu sou a professora Janine e hoje nós vamos falar sobre discurso oral e entrevista. Os objetivos dessa aula são compreender o formato do gênero textual entrevista, reconhecer o objetivo de uma entrevista, conhecer os tipos de entrevista e organizar um roteiro para essa entrevista. Então vamos lá. Quando a gente fala em entrevista, a gente pensa num diálogo, entre duas ou mais pessoas, onde tem o entrevistador e o entrevistado. O principal objetivo é extrair declarações e informações de determinado assunto. Vocês já viram isso? Quando alguém é chamado para falar sobre certo assunto e essa pessoa vai recebendo as perguntas e ela vai respondendo? Então, é assim que funciona. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, por exemplo, pelos sites, revistas, rádios e TVs, com o intuito de passar o conhecimento para a população. Além de jornalística, existe também uma entrevista que é a de emprego, tem a social, a psicológica e tem outras. De maneira geral, essa linha de gêneros textuais, principalmente o jornalístico, tem grande importância para a sociedade por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram os detalhes e os apresentam de forma completa e precisa. Então, no caso da entrevista jornalística, ela traz mais informações, para que a população fique informada sobre aquele assunto ou aquele fato e fique mais esclarecida, Então, aconteceu uma situação lá envolvendo saúde. Então, um determinado assunto de saúde, uma determinada doença, o jornal convida uma pessoa que é profissional da área de saúde para falar sobre aquele assunto. E esse profissional esclarece dúvidas e o jornalista vai perguntando e vai esperando que a pessoa, o profissional, vá respondendo e esclarecendo. Com isso, toda a população ganha essa informação e fica melhor informada, tá bom? As principais características de uma entrevista são a oralidade e o discurso direto. Então, nós fazemos a produção integral da fala do personagem, quando nós falamos em discurso direto. A primeira, pelo fato de extrair o diálogo na segunda, e na segunda, pois na maioria das vezes o diálogo é escrito exatamente como foi conversado. Então, tem duas formas. Ou a pessoa está sendo entrevistada e ela está sendo filmada, está fazendo um videozinho, ela fala, o entrevistador pergunta, ela responde e é a fala dela que sai ali e a gente vai entendendo, beleza. Quando é para um jornal, para uma revista, para um site e que precisa ter essa parte escrita, essa parte que foi perguntada para o entrevistado, todas as respostas que ele deu, eles precisam ser feitos por um discurso direto, ou seja, da forma que a pessoa respondeu. Então, normalmente a gente coloca ou um travessão, ou entre aspas, dependendo do formato do texto, que a gente está usando, e é exatamente como a pessoa respondeu, tá? Para manter essa fala da forma que ela fez. Então, a gente escreve igualzinho e aí depois a gente coloca lá que é a fala da pessoa ou já por estar entre aspas já se reconhece que é um trecho da fala desse entrevistado, tá bom? Das características nós também podemos dizer, que nas entrevistas publicadas nos meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, como o travessão, aspas, reticências, interrogação, parênteses, em alguns casos até detalhando o aspecto do entrevistado, como emoções, lágrimas e risos. Então, quando esse conteúdo é escrito, então a pessoa, o entrevistado deu a sua resposta e nesse momento ele
antes de dar a sua resposta, ele ficou pensativo, ou ele se emocionou, ou ele riu muito da pergunta e aí ele foi responder. Quando é escrito essa entrevista, você precisa colocar, né, risos ou emoção, e daí a fala dele e tal, para você entender como é que foi e como é que ele se comportou também. Porque lembro que no discurso oral, tudo o que a pessoa apresenta, os gestos, a entonação de voz, a postura, a expressão facial, isso tudo complementa a informação. Então, quando você transcreve isso, você precisa colocar para que o leitor entenda como foi aquela cena, né? Para que ele chegue o mais próximo possível da realidade daquela cena, tá? Então, sobre a estrutura da entrevista, o que nós podemos dizer? Que a definição do tema, nós temos que estruturar essa entrevista para que tenha uma sequência, né? Para que tenha uma organização. Primeiro, nós vamos definir o tema, que é o primeiro passo para a entrevista acontecer, né? Eu não posso chamar alguém e dizer assim, então vamos conversar. Então, eu vou chamar um dentista, mas eu quero falar sobre animais aquáticos. Então, de repente, essa pessoa vai poder me falar tudo que ele sabe, né, sobre o assunto, mas não com muita propriedade, porque não é a área de trabalho dele, não é a área de atuação dele, então não fica muito legal. Mas assim, eu vou definir o tema e somente a partir daí é possível escolher o entrevistado, né? Então, quem eu vou trazer? Que tem mais conhecimento sobre aquele assunto e que contribuirá para enriquecer o texto, né? Ou a minha entrevista oral. Então, beleza. Então, defini o tema, coloquei as possibilidades de entrevistados, que pode ser que eu convide uma pessoa, ela não possa ou não queira, então eu tenho que ter outras possibilidades. Depois, eu vou estruturar o roteiro. O que é o roteiro? Como o próprio nome diz, é um material que vai guiar o entrevistado, o entrevistador, né, no momento da entrevista. Então, para elaborar é indispensável que o pesquisador pesquisar, né, sobre o tema, sobre a fonte. Então, quem é a pessoa que está lá comigo, onde ele trabalha, quanto tempo ele está lá, conhecer um pouco da vida dele, sobre o assunto também eu preciso vasculhar, porque às vezes eu vou chamar alguém lá muito competente e vou fazer perguntas muito simples, que não agregam, que não vão contribuir para o enriquecimento do conhecimento de outras pessoas, né? Então, isso eu preciso ter. E a partir daí, a gente pode fazer uma lista, né, de algumas perguntas que nortearão esse trabalho. Então, apesar de que não podem surgir, que podem, né, surgir outras questões durante a entrevista, pode, mas esse roteiro vai organizar, então ele vai dar ponto de partida e ponto de chegada. Se no meio da conversa, no meio da entrevista, surgir alguma outra questão, legal, você pode usar. Agora, impossível e não é legal que aconteça que questões fiquem de fora. Depois que o entrevistado se despediu, tal, eu queria perguntar outra coisa, mas sobre isso eu não entendi bem, eu queria entender melhor. E aí já foi, né? Então, esse roteiro vai dar essa organização para que você consiga fluir com a sua entrevista da melhor forma. O título é realizada a entrevista, né? Se ela for transcrita para um jornal, para revista ou mesmo para a internet, muitas vezes ela é iniciada com um título que deve resumir o assunto abordado de maneira bem interessante, que prenda a atenção do leitor. Então, esse título é que vai chamar a atenção para o leitor. Isso aqui eu quero ler. Sobre o que fala isso aqui, será? Né? Aí sim, eu preciso ser bem criativo nessa questão do título, porque vai trazer a atenção do leitor para esse meu texto. E a revisão da minha entrevista, então, por fim, é fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita. Isso é comum, né?
a gente fazer essa revisão ortográfica e gramatical para ver se está tudo certo, se está bem estruturado, bem escrito, e aí para publicação. Isso, nesse caso, é para publicação em meios de comunicação ali do jornal, a revista ou internet, tá bom? Então, como exemplos de entrevista, nós temos uma entrevista individual. Ela é realizada apenas com o entrevistador e o entrevistado, e ela é previamente agendada. Então, ninguém é pego assim lá na calçada e vem cá, agora eu vou te entrevistar, vem aqui. Não, ela já é agendada com antecedência. O outro exemplo é a entrevista de rotina, que acontece a partir dos acontecimentos factuais e de interesse público, com personagens que estiveram presentes nessas ocorrências, que podem ser um acidente, mortes, assaltos, enchentes, outros. Essa questão bem jornalística, assim, de fatos cotidianos, né? Que acontecem ali na cidade, na região. Então, essas entrevistas com essas pessoas que estavam no local, que presenciaram ou que, né, foram personagens desse fato, essas entrevistas, elas agregam, elas trazem mais informação sobre o fato, tá bom? Outra entrevista que nós temos, né, um exemplo de entrevista, é aquela entrevista feita em grupos, mais conhecida como a coletiva de imprensa, que é realizada com jornalistas de diferentes veículos, né, de comunicação, e que cada um faz as perguntas necessárias, né, ali para o entrevistado. Então, vocês já devem ter visto em alguns momentos que a celebridade ou a pessoa, né, lá se posiciona lá e marca, né, um momento para falar com os jornalistas, e eles se aproximam e cada um faz a pergunta que tem vontade para o entrevistado responder. Até trouxe aqui para vocês uma imagem, que é uma jogadora de futebol bastante conhecida, a Marta. Então, em algum momento que ela esteve numa entrevista de coletiva de imprensa, vocês podem perceber, tem vários microfones ali direcionados para ela, esperando a resposta dela sobre os assuntos que envolvem a profissão dela e a vida dela. Outro modelo de entrevista é exclusiva. É uma entrevista concedida a apenas um jornalista, com uma informação ainda desconhecida de todos. Então, essa entrevista, ela é assim um achado, é uma pedrinha de ouro para o jornalista. Então, é sobre um fato, sobre alguma situação, e essa pessoa não falou com nenhum outro veículo de comunicação, só vai dar essa informação para esse jornalista. Então, é exclusiva, só vai falar com ele, tá? E assim, é muito importante para quem trabalha no meio jornalístico conseguir uma informação dessa, né? Enriquece o trabalho dele, e também uma informação inédita sobre o fato também traz visibilidade para o trabalho dele. Outros dois exemplos de entrevista é a de pesquisa, que é realizada por especialistas, que devem dar uma informação técnica, porém de fácil compreensão sobre um determinado assunto. Por exemplo, como é uma de pesquisa, você vai falar, por exemplo, com um médico, com um profissional da área e tal, mas ele não vai usar termos técnicos que a pessoa, né, que esteja recebendo essa informação não consiga entender. Então, ele vai falar sobre o fato, mas de uma forma que a população, que é leiga no assunto, que não entende da questão técnica, possa entender e agregar no seu conhecimento, né? Outra forma de entrevista é a de personalidade, que descreve a vida de uma pessoa famosa, com seus hábitos, a história de vida e curiosidades. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, que é uma entrevista então com a Malala, que é uma menina, né, hoje uma jovem já, e ela está contando fatos sobre a vida dela e episódios que aconteceram com ela, e é um exemplo dessa entrevista de personalidade, tá bom? Outro exemplo de entrevista é a opinativa, que é realizada com pessoas que possuem experiência e conhecimento sobre determinados assuntos,
como atletas, por exemplo, estudiosos ou profissionais consagrados. Então, vamos pegar o exemplo do atleta. Então, está acontecendo lá as Olimpíadas, está lá acontecendo uma modalidade de esporte. Então, é trazido, né, convidado um atleta que já praticou esse esporte há muito tempo, tem vários títulos, conhece muito bem, e ele começa a dar a sua opinião sobre a performance daquele atleta na sua apresentação. Então, é uma das entrevistas opinativas. Outro exemplo é a entrevista caracterizada, que são trechos curtos de uma entrevista inseridos no texto, e esses trechos são inseridos entre aspas e transmitidos exatamente como foram ditos pelo entrevistado, né? Então, vejam aqui um exemplo desse trecho. Falando sobre os Jogos Olímpicos de 2021, lá em Tóquio. Então, teve uma participação lá de uma ginasta e a revista perguntou, né, escreveu da seguinte forma: após receber a prata, ao lado do restante da equipe dos Estados Unidos, Biles deu uma entrevista dizendo que, agora entre aspas, e o que ela falou exatamente, estava lutando com algumas coisas. Depois da performance que fiz, não queria entrar em nenhum dos outros eventos duvidando de mim mesmo. Então, achei que era melhor que eu desse um passo atrás e deixasse essas garotas irem lá e fazerem o trabalho, e elas conseguiram. Então, esse trecho que vocês perceberam aqui, ó, que entrou as aspas aqui, que era um recorte, e depois outro aqui, é exatamente o que a ginasta disse naquele momento da entrevista. Então, foi transcrito para o material impresso dessa forma aqui, para garantir que é o discurso que ela fez, tá? Também temos dois modelos de entrevista: a dirigida, que é o que visa obter detalhes sobre uma experiência vivida pelo entrevistado, como acontecimentos factuais, tragédias, crimes, entre outros. E nessas situações, muitas vezes o entrevistador não elabora o roteiro com perguntas pré-determinadas, e sim a partir do que está sendo conversado. E temos a não dirigida, que é aquela preparada com antecedência, com a elaboração de um roteiro, pesquisa e perguntas. Beleza, pessoal? Gostaram do nosso momento entrevista? Muita coisa para se falar, muita coisa para ver, muito detalhezinho, né? Mas é bem interessante. Então, agora você vai colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e tudo que você aprendeu com ela, aqueles detalhezinhos que a prof passou para vocês. Combinado? Feito isso, você está pronto para a atividade proposta. Vai lá e capricha. Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos.